Hoje estamos com duas entrevistas online com dois amigos do coração, Ana Silvani, que está em Los Angeles, e Fagner Gastoldon, que está no Reino Unido, país de Gales. Então, Fagner, começamos por você. Conta aí pra gente, como é que foi o teu início aqui e como está sendo o teu trabalho lá? Eu era estudante de psicologia lá no ESC e teve um programa que era para ir nos hospitais vestido de palhaço para falar sobre depressão. Eu fui um dos estudantes que se vestiu de palhaço lá da psicologia e a gente foi lá, a gente foi para a rua e tinha panfletando tal, falando sobre saúde mental. Indo para casa, eu passei por um grupo de estudantes, cara, da escola especial da Pai de Uaçaba. E eles viram um palhaço dentro do carro, e aí a gente parou o carro, cara, eu fui lá brincar e adorei. Larguei a faculdade de psicologia e fui trabalhar de palhaço. E o trabalho começou aqui, não sendo inglês, não sendo daqui, era complicado. Daí um dia falei, vou trazer o Lambi Lambi, que é um movimento de teatro de formas animadas que nasceu no Brasil há 30 anos atrás. Então eu coloquei o folclore deles, a história deles, com o movimento artístico do Brasil, nasceu The World's Smallest Punch and Judy Show. Punch and Judy é o teatro de luva, que é o Punch and Judy é como se fosse uma mulengo aí do Brasil. Daí pra frente, só boneco e show, e ralando, e a mesma coisa. Bem igual do Brasil. Que coisa mais bela, catarinenses levando a nossa arte, a nossa cultura para todo o planeta. Nos enche de orgulho mesmo. Então, Ana, vamos lá para Los Angeles agora. Conta um pouquinho da tua história. Você começou no literatório aqui e depois o segmento aí nos Estados Unidos. Eu participei do literatório, eu fui me vestir de palhaço também para ir no hospital e também a gente foi para escolas e orfanatos. Desde que eu tinha uns 5 anos de idade, tá? Eu escrevia cartinhas de amor. Eu achava que eu sabia escrever, daí eu fazia isso aqui. Fazia algo mais ou menos assim. E dizia que eram minhas cartas de amor. Aí lá pelos 12 anos, quando eu já sabia escrever melhor, né, conseguia bolar umas narrativas, eu lembro que eu comecei a escrever um livro. Então eu estava na janela do meu quarto e eu peguei o caderno e falei, eu vou ser escritora. Aí eu fiz o curso de letras e aí eu me tornei professora. Aí eu disse, eu preciso fazer mais alguma coisa, porque eu sei que eu quero escrever livros. E eu precisava de experiência, eu sentia que eu precisava me jogar no mundo para ter experiência, para ter histórias para contar. Larguei tudo e vim para os Estados Unidos fazer o intercâmbio. Então, assim, no começo foi muito difícil. Trabalhei de babá, trabalhei de garçonete, fiz tudo que todo imigrante faz. Então aí eu comecei a fazer curso de roteiro, isso já em 2006. E depois fiz curso de cinema, daí mais completo, com direção, produção, todo o desenvolvimento. Aí, então, depois de estudar muito, por mais ou menos uns 15 anos, chegou a minha hora de começar a mostrar essa arte para o mundo, né? Eu tenho história para contar, eu tenho experiência, eu estudei. Quando eu comecei profissionalmente, foi quando eu fui produtora de um longa-metragem chamado Brasil, Meu Amor. Aí depois eu escrevi o curta Double Blind. Só acabei de fazer um curta para esses festivais agora, tem muito festival de quarentena. Estou sempre trabalhando, né? Fagner, com certeza é um país já com uma certa tradição nas artes. Deve ter algum projeto que te chame atenção pela praticidade, pela beleza, pela completude, né? Você poderia falar um pouquinho de um deles para a gente? A gente trabalha bastante com a Secretaria de Cultura do País de Gales, mas muito raramente a gente faz um projeto e pede apoio deles. A gente produz trabalhos, né, peças de teatro, que são voltadas ao público do País de Gales, ao público do Reino Unido, e a Secretaria de Cultura compra os trabalhos e a gente apresenta em escolas, teatros e em qualquer lugar. Então existe um festival chamado Festival Fringe, que é em Edimburgo, capital da Escócia. A primeira vez que a gente fez a Terra do Dragão, a gente levou para lá e começamos a ter inúmeras turnês pelo País de Gales, por todo o Reino Unido. Uma coisa interessante que esse trabalho faz, que essa peça faz nas escolas aqui no País de Gales, é um projeto que a Secretaria de Cultura do País de Gales tem, que se chama Young Promoters. São jovens
promotores. A secretaria marca o dia para sua peça apresentar, e por 6 semanas antes da turnê começar, um agente criativo, que possa ser um outro artista de outra companhia, pode ser de sua própria companhia, vai à escola, faz um projeto onde ensinam as crianças sobre promover teatro. Eles decidem o que vai acontecer. Qual é o preço do ingresso? Quem que eles vão convidar? Sempre escrevem para a rainha para vir, e o bacana é que a rainha sempre escreve de volta falando, desculpa, eu tô um pouco ocupado essa semana. E no dia da peça, a gente monta o cenário, a gente vai para a sala de aula, a gente faz oficinas em criação de bonecos. Depois disso, a gente leva as crianças para ver o cenário, para conhecer os bonecos, ver como eles são feitos. A gente espera que no futuro, essas crianças que estão assistindo, tendo essa experiência, possam virar os novos teatreiros aí, né, no futuro. Sei que a realidade aí é diferente, mas as crianças que não têm condições de pagar o ingresso, elas ficam de fora? Todos assistem. Teve uma vez que eu fui numa área para fazer uma peça, daí tinha um menininho que tava lá e eu perguntei para ele, você gostou da peça? Ele falou, não assisti. Eu falei, como assim? Aí eu fiquei sentado lá fora porque eu não tinha 2 pila para entrar. Me cortou o coração, cara. E desde então, todas as peças, todas as escolas que a gente vai, eu fico lá na portaria até a peça começar. Porque todo mundo entra. Ana, sabemos que a produção americana ela tem uma pegada um pouco mais agressiva, mais comercial. Você poderia nos dar umas definições de como é a cultura americana, você que está vivendo aí? Então, se você trabalha com cinema, com cultura, teatro, você quer estar ou em Los Angeles ou em Nova York. A parte teatral vai para Nova York, se você é do cinema, você vem para Los Angeles. Então, a cidade aqui vive do cinema. Tem cinema em cada esquina. E aqui eles fizeram um movimento, foi a partir de mais ou menos do século passado, de democratizar a cultura. Eles têm essa coisa também do sonho americano. Porque qualquer pessoa, do faxineiro, da babá, do garçom, todo mundo tem chance de ser alguém. Você vai ter que estudar, você vai ter que trabalhar, tem oportunidade, ela está aí democratizada para todo mundo, mas você tem que trabalhar muito. Eu estou muito curioso para saber se vocês têm alguma situação inusitada, se vocês têm umas desventuras para nos contar. Vamos lá, Ana. Começa contigo e depois vamos para o Fagner. Arrumei um trabalho para trabalhar numa mansão para ser babá, que eles chamam de baby nurse, que você é enfermeira do bebê. Quando eu cheguei para começar a trabalhar, depois da entrevista e tal, tinha uns amigos do dono lá falando muito do Oscar. E vira e mexe eu encontrava o dono da casa no laptop dele escrevendo na madrugada. De manhã ele sentava durante o café, conversava comigo, pedia informação sobre a América do Sul, como é que era o Brasil, que ele queria fazer um filme do Brasil e da Argentina. E eu pensava comigo, né, esse cara aí, quem é esse homem, né, se achando aí, querendo falar de cinema, né? Quando eu saí desse trabalho, porque dura uns 2 meses, descobri que ele era um diretor de cinema muito famoso em Hollywood. Foi pro Oscar já e tudo. Eu cheguei aqui, eu sabia uma frase, I would like a job, eu quero um trabalho. Eu sabia falar, I clean, eu limpo, I cook, eu cozinho. E eu saía pra rua, cara. Eu entrava nos restaurantes, o cara olhava pra mim, eu falei, oi, tudo bem? Eu falava, I clean. Entrei no restaurante japonês, falei, I clean. O cara olhou pra mim, começou a falar em japonês, eu falei, vixe. E saí lá. Aí cheguei num lugar lá, um espanhol, falou, não, falou espanhol, falei, espanhol a gente, espanhol deixa comigo. E fui lá lavei prato, mas achei uma escolinha de inglês, cheguei lá, cara, a turma inteira só brasileiro. E a professora tentando explicar para nós o método Callan, the pen is on the table, it's on the blá, 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 blá. E a turma inteira de brasileiro conversando, cara, em português, blá. Eu falei, cara, eu fui 2 vezes naquela aula, saí de lá com um livrinho do Callan, que eu ainda tenho ali em cima. Em vez de eu ir para essa aula, que eu fazia depois do expediente do trabalho lavando prato, eu parava nesses pubs que tem aqui, eu sentava perto, assim, de uns senhores mais de idade, que gostam de trocar ideia e conversar, e eu só sorria e fazia assim. Aí, dentro de 2 meses, aí eu já conseguia conversar e tudo mais. Até a minha esposa, hoje, quando ela me conheceu pelo primeiro dia, eu não falava nada. Aí passou 2 meses, eu não vi ela, fui no mesmo lugar lá, que ela voltou, ela chegou falando comigo,
Hello, how are you? Aí eu já conseguia falar, já falei, não, tudo bem, tô tranquilo, como é que você tá? Ela falou assim, meu Deus, você tá falando? Eu falei, tô mudo, eu não falava inglês. Agora o espaço é teu, Ana, e logo em seguida do Fagner, por um recadinho que vocês quiserem passar. Ter saído do meu mundinho foi a melhor coisa para eu valorizar o meu mundinho. Eu valorizo muito, 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 muito da onde eu vim, a minha família, os meus amigos. E eu sempre falo para eles que eu só sou o que eu sou por causa da minha família e dos meus amigos. Para todos os artistas, não só de Chapecó, não só de Santa Catarina, Brasil, artistas do mundo inteiro. Continue fazendo sua arte, meu. O pintor, o músico, e não faça arte só para ti, faça arte para o teu público, seja ele quem for, e leve a arte para novos públicos, novos lugares e crie mais artistas. Grande abraço, foi um prazer recebê-los aqui.